Shalom, a graça e a paz. Hoje estamos começando diferente o nosso encontro de poder, tributo ao Espírito Santo. Mais uma vez nos reunindo para adorarmos ao nosso Deus, nos reunirmos para fortalecer a nossa fé, orarmos juntos, ouvir a palavra do Senhor e a palavra nos fortalecer. Mas eu digo que nós estamos começando diferente, porque você não está me vendo, você está me ouvindo. E aí você pode até estar estranhando, pensando assim, tem alguma coisa errada. Cadê o pastor Sérgio? Duas razões aqui para você não estar me vendo. A primeira razão é porque teve um acréscimo no nosso cenário, e essa mesa linda aí feita pela pastora Judite arrumou aí, deu um toque de muita graça, profético, revelador, uma maravilha mesmo, gostei muito. E daqui a pouco eu vou aparecer e vai cobrir isso aí eu não queria que você ficasse sem ver, porque a tela é estreita e acaba cobrindo. Mas tem uma segunda razão para você não estar me vendo a princípio. Para que você ouça a minha voz. Para que você ouça a minha voz. E ouvir é muito importante. Ouvir a voz é muito importante. Darmos atenção a quem fala é muito importante. E hoje eu quero falar justamente do nosso Deus e o que o nosso Deus fala. E como esse é o tema, e darmos importância ao que Deus fala, eu comecei dessa maneira um pouquinho diferente, tá bom? Então não se assuste, eu vou ficar aqui até o final. Então a graça e a paz, bem-vindos a todos, estão chegando, já começaram os coraçõezinhos, acenos. Então isso é muito, muito bom. Deus é maravilhoso. Eu quero compartilhar algo que é relevante e importante para o fortalecimento da nossa fé. Mas que não seja apenas um conhecimento, eu tenho falado isso aqui. É importante que nós não tenhamos apenas conhecimento, mas que esse conhecimento realmente transforme a nossa vida. A gente leve para o nosso dia a dia esse aprendizado, que haja uma transformação de mente, primeiramente, mas também do nosso coração, da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, e um fortalecimento da nossa fé, que é um dos objetivos do encontro de poder. Mas também tem o fator milagres. Queremos que milagres aconteçam na sua vida e que você testemunhe desses milagres, do que está acontecendo na sua vida. Deus é vivo, Deus quer operar na nossa vida, na minha e na sua vida, e quer que a gente experimente, ainda aqui nessa dimensão da terra, os milagres dele, sinais, prodígios, coisas que realmente ele tem para fazer, e que isso só vai ser ativado, na verdade, com a nossa fé. É a nossa fé que agrada a Deus, e a palavra de Deus é muito importante para nós termos essas convicções. Amém? O tema de hoje é Deus fala. E esse tema, ele pode ser uma coisa muito complexa, um estudo, mas eu quero apenas ressaltar alguns aspectos de que Deus fala, né? E isso é importante na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Nós vimos na semana passada, e eu repito aqui, Efésios capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a segunda parte desse versículo diz: e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, a nossa fé, ela precisa ter uma dimensão mais intensa,
para que não aconteça da gente ter fé apenas que coisas vão acontecer. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, mais do que isso, é aquela fé que agrada a Deus porque nós nos aproximamos dele, nós nos achegamos a Ele, nós nos relacionamos com Ele. E nesse relacionamento, não apenas crer que Ele existe, isso já é muito importante, crer que Ele existe, crer que Ele está ali, mas também que Ele é galardoador, não só a existência de Deus, mas a intenção de Deus, o caráter de Deus, o que Deus intenciona em relação a nós, o que nós temos que ter de intenção em relação a Ele, de que Ele quer fazer algo por nós, Ele é galardoador, Ele quer nos presentear, nos abençoar, e isso é importante, que a nossa fé tenha essa convicção, né? E nesse relacionamento de fé, não podemos apenas desenvolver a nossa fala em relação a Deus, pedindo, falando, mas desenvolver a nossa escuta, os nossos ouvidos espirituais, para entender, para ouvir o que Deus tem a dizer. Isso tem tudo a ver com esse crer que Ele existe, que Ele é galardoador. E Deus fala, Ele diz as suas intenções, Ele demonstra o seu carinho, e Ele faz isso o tempo todo com todas as pessoas. É claro que Ele não está falando a mesma coisa para todas as pessoas, mas uma característica de Deus é que Deus fala, Ele diz, Ele se expressa, e a palavra de Deus está recheada mesmo, dos dizeres de Deus. Quando você lê a Bíblia, você vai ler lá, e disse Deus, e Deus então falou através dos seus profetas, e o profeta vai anunciar e diz, e assim diz o nosso Deus, assim diz o Senhor. E isso é a expressão de Deus, e Deus vai falando. E além de Deus falar através dos profetas, Deus fala com os profetas. Fala aos profetas para que eles tenham o que dizer. Deus, quando foi feito o tabernáculo, que Ele diz, faça o tabernáculo, que eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero morar junto com o meu povo, Ele também desenvolveu um espaço específico, que era o Santo dos Santos, e no lugar do Santo dos Santos uma arca feita de ouro, e naquela arca uma tampa que chama propiciatório, e Ele mesmo disse, olha, aqui eu falarei, aqui eu falarei. Então Deus está o tempo todo buscando o meio de ser entendido, porque falar Ele fala, mas Ele procura formas de ser entendido, de que nós possamos entendê-lo. E aqui eu quero ressaltar esse ponto e tentar não fazer uma coisa espiritualizada demais, fazer disso uma coisa muito, muito floreada, mas mostrar para você que você já ouve Deus. Deus já fala com você e você o ouve. Mas é que muitas vezes nós queremos uma forma muito mística de que para Deus falar conosco, né? Aí, mas Deus falou com Moisés numa árvore, numa sarça que ficava como se pegando fogo, mas não se consumia, e dali saiu uma voz. A gente quer ouvir esse tipo de voz, uma voz audível, Deus falando e a gente entendendo exatamente o que Ele está falando por nossos ouvidos naturais. Ou queremos que, muitas vezes, Senhor, fala comigo através dos teus servos, dos teus profetas, que eles venham a mim, digam alguma coisa, eu preciso ouvir. E são formas de Deus falar mesmo. E Deus fala dessas formas, dessas maneiras. Inclusive, Deus fala em sonho. Muitas e muitas pessoas já receberam mensagens importantíssimas para suas vidas, para anunciar a outras pessoas, em revelação a alguma situação. E Deus falou em sonho. E Deus fala em sonho. Deus falou com José, marido de Maria, esposo de Maria, falou em sonho. Ele fala também através dos seus anjos.
Ele manda mensageiros, os anjos mensageiros vieram, falaram com Daniel, falaram com Maria, né? Existem muitos relatos bíblicos, muitos relatos na Bíblia de Deus falando com as pessoas através dos anjos, por meio dos anjos. Então, usa as pessoas, Senhor, para me dizer alguma coisa. Então, existem muitos meios de Deus falar conosco. E talvez um dos mais importantes, Deus fala conosco através da sua palavra, da Bíblia, das suas escrituras. Ele tem muito a nos dizer. Quantas pessoas em momentos de aflição leram a palavra e foram alcançadas com a palavra, lendo a Bíblia, lendo as escrituras. Então é muito importante. Mas hoje eu quero falar para você sobre a voz interior. A voz interior. Diz a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 26, diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor realmente fale conosco através da Tua palavra nessa hora. Fale no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que já têm aliança com Deus, o Espírito Santo habita nessas pessoas. Isso é uma promessa de Jesus. Inclusive, o Espírito Santo é chamado de a promessa. E o Espírito Santo, então, aquele que faz uma aliança com Deus, entrega a sua vida para servir e ser um discípulo de Jesus, esse se torna a habitação, a morada do Espírito Santo. E ora, o Espírito Santo habitando em nós, morando em nós, ele não fica calado, ele não fica sem se expressar. Só que a forma como o Espírito Santo fala, né, traz a vontade de Deus para nós, ele faz de uma forma, às vezes, muito sutil. E aqui diz que ele é o nosso ajudador. Esse texto diz que ele nos ensinará. Então ele vai nos instruindo, ele vai nos dando direção. A palavra de Deus diz que ele nos conduz à verdade. Então são formas de Deus ir falando conosco o que devemos fazer, como devemos fazer, os momentos em que nós precisamos de orientação, de direção, de saber o que falar. E aí ele vai nos instruindo, vai tocando em nós, nossa mente, nosso coração, usa as nossas emoções, usa o nosso raciocínio. E essas são formas de Deus falar conosco, Deus se expressar nos usando o nosso interior, nossa mente, usa a nossa consciência, usa o nosso raciocínio. E nós não podemos desprezar essa forma de Deus falar conosco. Deus ele vai nos dando muitas vezes assim, nós dizemos assim que é uma intuição. Não, é Deus falando conosco, nos dizendo não vai por aí. Eu estou sentindo que isso aqui está pesado. Não, é Deus dizendo, olha, cuidado aqui. Então Deus vai falando, vai se expressando. E ele, em alguns momentos, você está ali aflito, isso é oração, aflição, e vem em você um sentimento de alívio. Aí a gente diz assim, do nada eu senti algo que acalmou meu coração. Não, é Deus falando, se expressando, ele está dizendo algo. E às vezes a gente quer que seja uma voz no nosso ouvido, mas é uma voz no nosso interior, é a forma dele ir falando. E nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos ter cada vez mais a sensibilidade de ir sentindo, ouvindo o que Deus está nos dizendo através do nosso interior, como Ele vai usando os nossos sentimentos, nosso raciocínio, nossas emoções, a nossa intuição, nossa consciência.
né? Não faça isso, não toque aí, não mexa nisso. Ele vai nos alertando, não vá por aí. Então Deus vai falando conosco, e às vezes a gente quer, Ele está falando o tempo todo, e a gente faz assim: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo, mas aí o Senhor quer que aconteça assim. Aí Deus já está falando, e a pessoa está dizendo: mas eu quero que o Senhor fale. E aí a pessoa já está sentindo que Deus está falando, mas não está entendendo que aquilo é Deus falando. Então isso é aquele que tem aliança com Deus. E quem não tem aliança com Deus? Será que Deus fala no interior, na mente da pessoa? Sim, fala. Inclusive, todo aquele que é nascido de Deus, que é renascido de Deus, que fez aliança com Deus, um dia escutou o Espírito Santo também. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade que nós temos de entregar a nossa vida a Jesus. É um convencimento. E ele usa um argumento no nosso coração, na nossa vida, de que chegou a hora que é necessário nós entregarmos nossa vida para Jesus. Quantas pessoas, ao ouvir a palavra, ao ouvir um apelo, ouvir uma pessoa pregando o Evangelho, sentiu algo, né? Ficou naquele... e ficou resistindo. Alguns não conseguiram resistir, entregaram sua vida para Jesus, e alguns continuaram resistindo. Mas resistindo ao quê? A uma voz do Espírito Santo, uma voz de Deus, que a pessoa não ouviu exatamente de uma forma audível. Às vezes até numa música, a pessoa está ouvindo uma música e é tocada, e ela não sabe o que é aquilo, e pensa assim: é uma coisa estranha, são as minhas emoções. Mas Deus vai usando essas ferramentas, esses instrumentos, essas formas de chegar até nós, de nos tocar, de falar no nosso interior. E isso, irmãos, nós precisamos desenvolver. Por que precisamos desenvolver? Porque nós precisamos servir a Deus também. Nós precisamos ser bem-sucedidos na nossa vida, no que fazemos. Aqueles que pregam a palavra muitas vezes ficam com dificuldade do que vão pregar, o que vão dizer. Mas Deus vai falando, está falando. Eu tenho muito, essa experiência eu tenho muito no meu coração. Eu não tenho tanta dificuldade. Claro que às vezes é difícil, né? Eu preciso entender exatamente como eu devo dizer alguma coisa, como eu devo abordar alguma coisa. E às vezes é um verdadeira dor de parto, né? Gerar uma palavra para ministrar, para pregar. Mas Deus vai falando. Eu percebo quando Deus vai falando comigo e dizendo: é neste caminho, é isso que você precisa falar. E no início eu ficava procurando outros pregadores, alguma anotação, alguma coisa, algum estudo. Eu comprava aquelas bíblias de estudo e ficava buscando ali um estudo que eu pudesse dar para a igreja, para pregar. Mas hoje eu desenvolvi ao longo de muitos anos, eu fui desenvolvendo uma sensibilidade para perceber o que Deus está falando. Ele já está falando, eu só preciso sintonizar na mesma frequência do que ele está falando para tomar aquela palavra e desenvolvê-la de uma forma didática, às vezes, para expressar aquela palavra, para pregar. Né? Então, mas Deus vai falando, vai conectando. Eu coloquei aqui algumas formas disso acontecer, de como você pode desenvolver isso de forma prática. Umas dicas muito simples e que eu uso muito no meu dia a dia. Primeiro, fique atento às confirmações, né? Porque você tem uma ideia, né? Será que é Deus que está falando comigo? Isso aqui, primeiro que você tem que entender que Deus nunca vai dizer uma coisa contrária à palavra dele. Então, você tem que realmente mergulhar cada dia mais no conhecimento da palavra, da Bíblia. Mas aí, muitas vezes nós pensamos: mas será que é isso no momento prático de uma decisão, de pensar: é isso que eu devo fazer, é esse caminho que eu devo tomar?
Aquela ideia chega a você e você às vezes fica pensando assim, mas será que é Deus? Será que é isso mesmo? Será que é nesse caminho? Então, o que você deve atentar? Para as coisas que acontecem em volta de você, em torno de você. As confirmações vêm pelas pessoas, por exemplo. As pessoas, elas vão falando coisas e aquilo você diz assim, poxa, olha aí, era isso que eu estava pensando. Você escuta alguma coisa, às vezes a letra de uma música, você vê uma confirmação num acontecimento, uma coisa às vezes banal que não tem diretamente a ver com o ambiente de igreja, uma coisa que acontece no seu dia a dia, você vai passando, vê uma placa, você lê você ouve uma música que tem tudo a ver com aquilo que você estava pensando. Então são sinais. Fique atento ao que você vê, ao que você ouve, mas também ao que você sente. Né? Os sentimentos são, como eu falei, Deus, ele vai usando essas coisas. Eu vou contar um caso específico e prático só para você ver como as confirmações, né, vão surgindo. Eu precisava ministrar neste final de semana, agora neste domingo eu precisava ministrar em Tailândia, né, não na Tailândia, mas em Tailândia do Pará, e em uma das nossas igrejas, e já estava muito alegre de poder ir lá. Eu amo a igreja lá, os pastores. Quando veio o convite, eu disse, poxa, eu preciso preparar algo, mas aí começou um processo. O que dizer? O que eu vou ministrar ali? O que eu vou falar? Tinha um tema geral que eu ia falar dentro de uma festa, de uma celebração de tabernáculos. Eu já tinha pregado, tenho algumas pregações aí, estudos, né? Eu tenho material, e meu primeiro impulso foi, eu vou pegar algo que eu já tenho para chegar lá e ministrar, algo que eu já tenho segurança, algo que eu já preparei, mas ainda estava com esse sentimento de que precisava ser algo que eu não tinha ministrado, um aspecto da festa que eu não tinha falado ainda. E Deus tinha me falado algo numa festa, numa pregação anterior. Eu pensei até em pegar aquela pregação da semana anterior e ministrar naquela. Coisas passaram pela minha cabeça, mas começou a se desenvolver um pensamento. Às vezes surge como se fosse uma palavra, um título apenas, né, que eu precisava falar da presença de Deus, de algumas coisas, da manifestação da presença de Deus, que tem um pouco a ver com essa palavra de hoje. E eu precisava falar disso, e eu comecei a procurar, e eu queria fazer algo, um slide que representasse cada versículo que eu ia mostrar, que tivesse uma ilustração. Mas o problema foi que no fechamento, quando eu precisava de uma imagem que representasse o último versículo, que é justamente um versículo que fala de um novo céu, de uma nova terra, quando tudo for restaurado e não haverá mais distância, assim, não haverá mais um obstáculo entre os céus e a terra. E eu fui procurar uma imagem que representasse aquilo. Procurei no Google, usei inteligência artificial para gerar imagem, procurei, tentei, e nada me agradava, porque eu queria um céu que não tivesse a ideia da distância entre a terra e o céu, mas toda a imagem que eu via, existia uma distância entre o céu e a terra, como nós conhecemos, uma distância, né? Um firmamento, um distanciamento entre o céu e a terra, nós chamamos de espaço, né? Então tem isso, nós não conseguimos, os artistas não conseguem representar isso. E eu procurei essa imagem, viajei, cheguei lá no local de pronto, agora não tenho essa imagem. E eu precisando, eu tenho essa confirmação que é isso que eu tenho que falar. E aí nós chegamos lá na hora do almoço, encontramos com os pastores, olha, as coisas estão aí, o pessoal ficou arrumando lá. Nós íamos fazer uma decoração, mas a pessoa que ia fazer a decoração não pôde. Então nós resolvemos fazer uma coisa com o que nós tínhamos.
E aí nós fizemos umas coisas lá, uma decoração, e a pastora resolveu mostrar o que eles tinham feito. Tirou uma foto, ou alguém tirou foto, mandou para ela, não me lembro muito bem, e me mostrou a foto. Quando ela me mostrou, era um céu e uma terra, um globo terrestre feito, né, enorme, e por trás uma representação do céu com estrelas, e um encostado no outro, sem espaço de distância entre eles. Eu disse, quase eu digo assim, não é possível, mas eu só chorei, porque realmente as lágrimas vieram, porque são as confirmações. Não tinha aquela imagem para eu representar, mas tinha ali na realidade, no 3D, né, visível diante de nós. E eu digo, poxa, que legal isso aqui, vai ser tremendo, porque as pessoas vão olhar e vão entender o que eu estou falando, representativamente. E quando eu cheguei ali, era mais do que eu imaginava, porque fizeram um painel de uma imagem do espaço, uma nebulosa cheia de luzes. E aí eu olhei para o teto, tinham estrelas penduradas. Então todo o templo era uma representação exata daquilo que eu queria, e não tinha essa imagem na internet. E aquilo era visível, nós estávamos dentro daquele ambiente. Nós estávamos exatamente participando dentro do ambiente daquela imagem que eu iria só mostrar no slide. E aquilo foi tremendo. E é uma confirmação, meus irmãos, de como Deus, aquela palavra que Deus estava trazendo à minha mente, realmente era o que Ele queria que fosse ministrado, e tanto que Deus também estava falando à pastora lá em Tailândia, que era para aquela decoração ser assim. E é interessante que as coisas que usaram lá tinham sido feitas para outras ocasiões, outras coisas. Quando juntaram tudo, porque não tinham outra coisa para colocar, então juntaram, pegaram uma coisa de não sei quantos anos já tinha comprado, outra coisa que era para outro momento. E aí eu fico pensando assim, como Deus é detalhista. Eu não tem, irmão, não tem, por tantas coisas que já houve confirmação no meu coração, na minha vida, nas pregações, de Deus dizer assim, não é que Deus fala assim, fala isso, não. Aquilo vem, no abrir da nossa boca, e o Espírito Santo nos dá a palavra que devemos falar, né, de dizer para uma pessoa exatamente o que vai acontecer, só que eu não sei como eu sabia aquilo. Mas Deus já estava falando através de mim para aquela pessoa, olha, o telefone vai tocar, quando eu tocar esse telefone você atende, é a pessoa que você está querendo falar. E eu não sei porque eu falei aquilo, mas Deus sabe. E o telefone tocou e eu disse, pode atender, é a pessoa. E a pessoa ficou tão estranha assim, aí pegou o telefone e era aquela pessoa. Então, não, irmãos, não existe, não tem como você dizer que essas coisas são coincidência. Não, isso é a ação de Deus, é Deus falando, é Deus dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou no controle de todas as coisas, assim que tem que ser feito, mas precisamos desenvolver, não temos que ter medo de ir tentando. Algumas vezes nós vamos errar, e não se preocupe com isso, isso é tentativa e erro, mas depois você vai desenvolvendo a habilidade, sensibilidade para ouvir o que Deus está falando, o que Ele está nos direcionando, lhe direcionando para fazer. E é assim que Deus... E isso não tem a ver com o nosso mérito. Algumas pessoas são melhores do que outras, algumas pessoas são mais iluminadas do que outras. Não. Busque isso, e vá sem medo, e vá crendo em Deus, vá confiando nele, e Ele vai te mostrar. E você às vezes vai estar até perdido, fisicamente perdido, não sabe para onde, que rua dobrar, e Deus vai te mostrar onde eu faço para encontrar aquilo, e Deus vai te... Você perde alguma coisa dentro da sua casa, o Senhor me mostra, e Ele vai te guiando. São formas de Deus falar, são formas de Deus se expressar, e Deus vai falando aquilo que devemos fazer, como nós devemos proceder, do que nós precisamos abandonar.
Quantas vezes, me diga, quantas vezes você já desconfiou de uma amizade e ficar ali, não sei, eu gosto de tal pessoa, mas tem alguma coisa estranha aí, e você ficar com aquele peso, mas não querer desfazer aquela amizade. E depois lá na frente você vê assim, poxa, eu estava sentindo alguma coisa. Ora, se não é Deus dizendo, abandona esse tipo, isso não é uma amizade para você, isso não vai te gerar coisas boas. Então Deus vai falando, só desenvolva o seu ouvido espiritual, o seu ouvido interior, porque Ele fala conosco. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você, a palavra de Deus tenha falado com você, que seja aquilo que você precisava ouvir nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe as pessoas que estão aí nos ouvindo, estão do outro lado, que vão nos ouvir depois nesse vídeo gravado. Ó Pai, que essa palavra chegue àquela pessoa que precisa ouvir, que chegue àquela confirmação de que o Senhor está falando algo com elas, que nessa hora, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor toque no coração, na mente de cada um, para gerar essa convicção de que o Senhor está falando, o Senhor fala, o Senhor se expressa, e muitas vezes o Senhor faz isso no nosso interior. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa aquelas pessoas nessa hora que estão aqui, que tem uma causa diante do Senhor, que tem uma dificuldade, que tem uma enfermidade, que tem, Senhor, algo que está incomodando em sua vida. Pai, eu peço, meu irmão, minha irmã, também eu peço que você coloque essas causas agora diante de Deus. E Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um, à medida que vai colocando essas dúvidas, essas incertezas, a enfermidade, a dor, a preocupação, Senhor, a solidão, a crise, tudo que está acontecendo, aqueles que estão passando nesse exato momento por uma crise conjugal, um problema de relacionamento conjugal, Pai, nós clamamos pela conversão do coração dos maridos às esposas e das esposas aos seus maridos, que seja, Senhor, nessa hora uma ação do Teu Espírito Santo para reconciliação deste relacionamento, ó Pai, de uma forma sobrenatural, assim como o Senhor fez com o meu casamento, como o Senhor, na hora certa, o Senhor veio e trouxe algo que realmente mudou a dinâmica do meu casamento, Pai. Assim também o Senhor faça, Senhor, abençoe, restaure o amor, a vontade, Senhor, de agradar o outro, de suprir a necessidade do outro, Pai, em nome do Senhor Jesus, que isso seja recíproco, que seja essa intenção de cada um, que haja uma reconciliação, um arrependimento, Senhor, das atitudes erradas, um quebrantamento, um reconhecimento, Senhor, do que precisa ser mudado, Pai, para esse relacionamento. Eu oro também, Senhor, por aqueles que estão com enfermidade, para que o Senhor toque, Senhor, no órgãos que estão afetados, no sangue, Senhor, nos nervos, nos músculos, nos olhos, Senhor, no cérebro, Senhor, ó Deus, nos pés, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão com dores realmente fortes nos pés, nas pernas, Pai. Senhor, limpa, desfaz, Senhor, todo o nódulo, desfaz, Senhor, todo o impedimento, desfaz, Senhor, toda dificuldade circulatória, que flua o sangue, Senhor, que o sangue vá, Senhor, e flua do coração aos membros inferiores, superiores, às periferias do corpo, com um fluir, Senhor, com liberdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos cada um dos que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Seja muito abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Eu agradeço aí a presença, então, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, do Júlio, a Hélida, a Judite, o Apolo, a Roberta Tamires, hein? A Glauce também aqui conosco. É que eu já não estou mais vendo, mas a Judite estava acompanhando aqui.
e sabendo quem entrou, quem está, quem esteve. Evaneide João Cruz. Oi? Evaneide João Cruz. A Neide, Ivan, João Cruz, a Ana Martice, Wanda, Roberta Tamires. a Tamires, já falei. Então, muito bom que vocês estão aqui, aos que estiveram também. Deus abençoe a todos. Na próxima terça-feira voltaremos ao horário normal, às 19h30. Hoje eu tinha um compromisso, comecei mais cedo para terminar mais cedo, mas que seja realmente uma bênção essa semana para vocês. Então até a próxima terça-feira às 19h30, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus e com a decoração nova aqui do nosso cenário, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaram? Gostaram? Aleluia. Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém.